Beleza, beleza, beleza. Você, meu caro estudante de História, forte abraço do professor Natanael. Espero que tudo esteja bem com vocês. Nós vamos hoje fazer uma análise comentada de questões sobre a República Velha e também também chamamos de Primeira República, né? E também sobre a Era Vargas, tá certo? Assuntos que nós estamos trabalhando nos últimos dias, nas últimas semanas, e por ser um tema ou dois temas de muita constância, de muita presença, de muita relevância e de assiduidade, tanto no Enem, foco da gente, né? Importante a preparação para o Enem, quanto também no exame do SSA, que é o vestibular seriado da UPE, eu trago aqui para vocês mais algumas análises sobre essas questões de edições anteriores. Você pode encontrar essas questões na internet, bem como as respostas e até mesmo alguns comentários? Sim, você pode, tanto pelo YouTube, em outros canais, numa pesquisa relativamente simples, como também no Google, da mesma forma. Porém, aqui o que eu proponho é uma análise mais criteriosa, tá? Ou seja, eu vou dar a explicação tanto da formulação da questão, quanto da contextualização daquele tema no assunto que nós estamos trabalhando, no assunto base, né, que aquela questão se refere, como também a análise das alternativas, item por item, letra A, B, C, D, E, porque a resposta certa é essa, por quais motivos, porque as outras alternativas estão erradas, quais são os erros contidos nessas frases, porque não pode ser a resposta nessa alternativa aqui, por que nessa outra? Ou seja, esse tipo de secamento, né? Esse tipo de radiografia da questão, esse tipo de análise, esse tipo de explicação, você não vai encontrar assim tão fácil, tão mastigado, tá? Na internet, e é isso que eu vou propor aqui para nós nessa aula. Objetivando que maior domínio, maior controle do assunto, maior aprofundamento, mais entendimento acerca da formulação das questões nesses exames externos, maior apropriação e assimilação do assunto, internalização do conteúdo e introjeção para você, e macetes de como analisar as questões, entendê-las e resolvê-las de forma assertiva, ou seja, de forma otimizada, de forma direta e de forma positiva. Então veja aqui um leque de opções, de oportunidade, de ganhos para você, se você prestar atenção direitinho, se você se ligar nessa aula, será ofertado para você, meu querido estudante. Agora, tem um porém. Você não pode se limitar somente à resolução de questões. É um dos fundamentos. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui porque é importante, e não vale só para a minha disciplina, mas aqui falo especificamente para a história, que você depende de um tripé. E os elementos que compõem esse tripé é leitura, muita leitura. Então você não pode abdicar disso. Ler o conteúdo, quer seja na internet, por meio de sites, pesquisa na web, quer seja por livros didáticos, materiais didáticos, ou até mesmo apostilas, que tanto podem ser em PDF, que você encontra na internet, como também impressos, livros didáticos, material que você tem aí certamente em suas mãos. Então, esse é o primeiro tripé. O primeiro elemento do tripé. O segundo elemento desse tripé é a resolução de questões, que é isso que nós vamos fazer e que vocês devem continuar. A internet e os materiais didáticos disponíveis para vocês, o livro didático, ofertam uma infinidade de questões por temas que podem e devem ser manuseados por vocês, respondidos e treinados. E por último, o terceiro item desse tripé é o que a gente também busca fazer nas nossas aulas: a mediação do professor, a explicação, a análise, que vai te indicar caminhos, que vai te mostrar rotas, que vai te apontar, não é? Direções por onde você vai ter que trilhar
para ter uma maior eficácia no entendimento de todos esses assuntos que nós estamos trabalhando, de todos esses temas de história que nós estamos trabalhando. Então é isso. Resolução de questões, explicação do professor e muita leitura por parte do estudante. Veja que só um desses 3 elementos que compõem esse tripé, só um depende de mim, que é a explicação. Os outros 2 dependem de você, que é a resolução de questões e também as leituras. Portanto, a maior parte está depositada aí nas suas mãos, estudante amigo. Cabe a você esse esforço maior na direção de obter o seu sucesso. Bom, dada essa explicação, eu monitoro aqui a questão do tempo, né, que é importantíssimo. Nós vamos compartilhar a tela com um slide que eu preparei para vocês. E aí, caso vocês tenham interesse de ter esse material, obviamente é só me pedir aí no grupo, que nós disponibilizamos em PDF, sem nenhum problema ou custo, né? Obviamente. Vamos analisar. Eu trouxe questões do SSA no primeiro momento, depois eu trago umas 2 do Enem, de edições passadas. Total aí de mais ou menos 5 ou 6 questões. Mas antes de analisar as questões, eu quero fazer uma explicação sobre a Era Vargas, que eu ainda não dei nas aulas que disponibilizei para vocês e também na uma aula que também disponibilizei sobre resolução de questões do Enem, né? Eu não fiz ainda esse trabalho, essa explicação, e quero aproveitar essa oportunidade para fazer agora, que é sobre a cultura na Era Vargas. Por que eu estou trazendo isso? Porque tanto o Enem quanto o SSA, outras bancas, outros vestibulares, nos últimos anos eles têm investido muito, tenho percebido, né? Analisando as últimas edições desses exames, a gente tem percebido um direcionamento não só para as questões políticas, econômicas, não só para as questões ligadas à administração em si, mas também voltadas à cultura como um todo no Brasil, naquela época em específico, quer seja do governo do Juscelino Kubitschek, quer seja do Vargas, quer seja na ditadura civil-militar, quer seja, de repente, no período do governo Dom Pedro II, segundo reinado, né, o Segundo Império. Então, se pega uma área em específico, um período em específico, um governo em específico, uma determinada limitação ali de tempo em específico, e você analisa também as questões ligadas à cultura, a música, o teatro, os meios de comunicação, a imprensa, como é que era a relação, enfim, as festividades, a questão da religiosidade. Isso compõe o caldo cultural, né, como um todo, e eu tenho percebido muitas questões alinhadas com esse tipo de estrutura. Então, cabe aqui, obviamente, a oportunidade da gente conversar um pouco sobre isso. Inclusive, trago uma questão sobre isso, né, sobre esse tema para nossa análise hoje. Se liga aí. Vou pedir a licença para fazer algumas leituras. Gostaria que você fosse acompanhando aí atentamente, e à medida que nós formos lendo, nós vamos também colocando os apartes necessários para a explicação devida. É importante saber, pessoal, que nos anos 30, que é a maior parte do governo Getúlio, né, da chamada Era Vargas, se dá nos anos 30, o ritmo principal da música brasileira era o samba, mas de forma alguma ele se assemelha com um samba de hoje, tipo um pagode ou samba enredo de escola de samba no Rio de Janeiro. Não é nada disso, era bem diferente mesmo. Vou tentar aqui explicar para vocês. E o meio de comunicação de massa, ou seja, a maneira com que as pessoas se entretinham e também se informavam, era basicamente o rádio. Muito embora existisse a mídia impressa, jornais, né, de papel e tudo, mas o meio de comunicação de massa mais eficaz, inclusive utilizado até pelo próprio governo, no caso do Getúlio, era o rádio. Essas informações elas são valiosas para a gente entender um pouco do contexto cultural do período. E aí, de posse já desse tipo de conhecimento e informação, a gente já vai partir para a leitura e fazer as análises devidas. Comecemos. Diz assim o fragmento que eu trouxe. No tempo em que Vargas
esteve à frente do país, observamos que o rádio era o mais importante meio de comunicação existente. Além de diferentes ritmos musicais, o rádio também era muito utilizado na divulgação de notícias. Inclusive, o Getúlio, na época da ditadura do Estado Novo, ele criou a Voz do Brasil, não é? Que é um programa radiofônico que existe até os dias de hoje. E é importante dizer também que no rádio tinha radionovelas. Então, o que você hoje vê a teledramaturgia na TV, nos anos 30, nos anos 40, era muito comum no rádio. As pessoas ouviam no rádio encenações teatrais e até novelas, como disse a vocês. Aí continua. O rádio também era muito utilizado na divulgação de notícias e também contava com a encenação de novelas que eram acompanhadas por milhares de pessoas. O samba era o gênero musical mais prestigiado. Nessa época, o carnaval deixava de ser uma manifestação cultural espontânea e informal para, aos poucos, transformar-se em um evento competitivo integrado, que reúne as escolas de samba, as competições, envolvendo nota, premiações e tudo, né? E aqui continua dizendo Francisco Alves, Mário Reis, Carmen Miranda, importantíssimo, trago uma questão hoje, inclusive, sobre isso. Silvio Caldas, Orlando Silva foram os mais famosos intérpretes de samba dessa época, cantores muito populares naquele período, que arrastavam multidões para onde iam, e cujos programas, muitas vezes no rádio, contavam com audiência ali de milhões de pessoas. Aí, no quadro ao lado, no campo da literatura, observamos que vários dos nossos autores que se concentravam em pensar a identidade do povo brasileiro. Nós tivemos a publicação, se não estou enganado, em 1933, Casa Grande Senzala, do nosso Gilberto Freire. Tá? Temos também o Sérgio Buarque de Holanda, e o próprio. Enfim, uma série de autores desse período, para ficar assim, né, aqueles mais conhecidos. Jorge Amado, né, lá na Bahia, para não me esquecer de um autor importantíssimo desse período. E aí, continuando na quarta linha do box, aqui ao lado, do quadro ao lado, diz: os escritores de destaque dessa época enxergavam o Brasil como uma nação composta por diferentes costumes e indivíduos. Por essa razão, a literatura se concentrou na chamada literatura regionalista, que tentava criar personagens de histórias ocorridas em regiões específicas do território brasileiro. Entre os mais importantes, destaque aí para Graciliano Ramos, que até foi perseguido com seu livro Memórias do Cárcere, né? Ele foi perseguido na ditadura varguista. José Lins do Rego e Érico Veríssimo, com seu clássico O Tempo e o Vento. É importante mencionar, pessoal, o Graciliano Ramos, porque já é na etapa da ditadura militar, melhor dizendo, da ditadura varguista do Estado Novo a partir de 1937. E o próprio Gilberto Freire, com o seu clássico Casa Grande Senzala, menciona também essa pluralidade do povo brasileiro, dessa questão da miscigenação, de como, mas não vinha com uma crítica severa ao racismo, longe disso, pelo contrário, autores importantes como Monteiro Lobato, criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, era um notório racista, não sei se você tinha esse tipo de conhecimento. O Sérgio Buarque de Holanda, ele vai também criar a famosa linha de pensamento sobre o homem cordial, né? Que o brasileiro era essa figura, não diria paterna, mas essa figura amável, afável, bondosa, essa figura cordial, que era educada e que não tinha um problema racial no Brasil, que não tínhamos um problema de intolerância no Brasil, quando na verdade a gente percebe que existe isso até os dias de hoje, nos anos 30, nos anos 40 não era diferente, ao contrário. Mas essas teorias, elas ainda não tinham se aprofundado ainda, né, desses autores que acabei de citar, na questão da exclusão social. Só outros que vêm nos anos 50, como Josué de Castro, vai
falar sobre a geografia da fome. Nos anos 30, nos anos 40, que é o período varguista, não temos, assim, notadamente, um autor da literatura brasileira, dos estudos sociais, que se destacasse nesse campo da contundência de apontar esses problemas. Quem tentou fazer alguma crítica, no caso do Graciliano Ramos, já acabou sendo perseguido e encarcerado. Dentro dessas informações iniciais, a gente parte, então, para a análise das questões. Vamos nessa? Olha só o que é que eu trouxe aqui. Primeira questão do SSA de 2016. Vou fazer a leitura, vocês acompanham comigo. Quando pensamos na relação entre o Estado e o movimento operário no Brasil na Primeira República, logo temos em mente o velho jargão. A questão social deveria ser tratada como questão de polícia. Pessoal, olha só. É importante dizer que as primeiras greves no Brasil surgiram na Primeira República, 1917. Depois, nos anos 20, temos grandes movimentos paredistas também, grandes movimentos grevistas envolvendo ali as regiões metropolitanas do Rio, São Paulo, principalmente. E o Washington Luiz, que foi presidente, o último presidente, né, da chamada República Velha, desse período que também chamamos de Primeira República, teria sido atribuído a ele essa frase. A questão social, na verdade, é uma questão de polícia. Querendo dizer que as questões relativas aos pobres, aos operários, aos camponeses, ao trabalhador, não deveria ser tratado politicamente, e sim o enfrentamento com a polícia, com o cacete, com a repressão, com violência, não é? Na verdade, ele não proferiu essa frase, mas pelas suas atitudes acabou sendo atribuída a ele essa frase erroneamente, e essa questão é sobre isso. Então, eu vou ler de novo. Se ligue. Quando pensamos na relação entre o Estado e o movimento operário no Brasil na Primeira República, logo temos em mente o velho jargão. A questão social deveria ser tratada como questão de polícia. Há muito fora desconstruída a atribuição dessa frase a Washington Luiz, que, aliás, antes de ser presidente da República, havia sido secretário de Segurança Pública e governador de São Paulo, além de prefeito daquela capital durante o período das grandes greves, entre 1917 e 1919. Aí a pergunta que eu coloquei em negrito é assim: a equivocada manutenção da responsabilidade da autoria dessa frase ao presidente deposto em 1930 teve como principal consequência para o imaginário social a ideia de que. Então, a questão é essa frase foi atribuída para Washington Luiz, mas não foi ele que disse. Mas insistem em dizer que foi ele que disse. Insistem em atribuir essa frase para ele. Por quê? Com qual intenção? Isso causa que impressão no imaginário popular? Letra A. A repressão às classes populares não passou de uma retórica da oligarquia? Não é verdade, não passou de uma retórica, não. Foi prática. Né? Reprimiram, sim. Não foi uma simples retórica. Retórica significa dizer discurso. Não ficou só nas palavras. Está errado a letra A. Letra B. A ascensão do novo grupo, que é o de Vargas, que vem a seguir, né, depois do Washington Luiz, garantiria o efetivo exercício da democracia? Não garantiu, a gente sabe, né? Deu golpe de Estado e tudo. C. Coerção contra as classes populares foi monopólio da República Velha? A gente sabe que não foi um monopólio da República Velha. Em todos os períodos, as classes populares foram reprimidas. Só que a pergunta é o seguinte: o que causa no imaginário popular? Qual a impressão que gera no imaginário popular a atribuição dessa frase a Washington Luiz, que a questão social é questão de polícia, que as questões sociais devem ser reprimidas? Ele não disse isso, mas manter esse discurso de que foi ele que falou causa que impressão no imaginário popular? Causa a impressão de que, o que fala a letra C, de que só na República Velha teve repressão aos movimentos populares. Por isso que a resposta é a letra C. Ou seja, vou explicar de novo. O fato dessa frase, a questão social é uma questão de polícia, ser insistentemente atribuída ao Washington Luiz, que foi o último presidente da República Velha. O fato dessa frase ser insistentemente atribuída a ele, sendo que ele não disse isso, né? Gera que impressão, que sensação no imaginário popular? Gera a sensação de que
somente na República Velha, ou majoritariamente na República Velha, ou que na República Velha se tinha uma repressão aos movimentos populares de uma forma maior do que em outras épocas, o que não é verdade. Em outras épocas teve também repressão, tanto ou até maior, como, por exemplo, na ditadura civil-militar, né? Como, por exemplo, durante o Estado Novo, que era proibido greve, pior ainda, ok? Então, em outras épocas foi ainda pior. Mas o fato de você atribuir essa frase ao Washington Luiz gera uma sensação no imaginário popular de que só na República Velha que tinha repressão aos movimentos populares, o que não é verdade. Então, a resposta C é a resposta por conta disso. Qual é o erro da D? Implantação de sindicatos seria a única forma de garantir proteção social. Você não tem nenhum sentimento no imaginário popular do que fala a letra D com relação à frase atribuída ao Washington Luiz, não tem nenhum nexo. E a letra E, regulamentação da relação capital-trabalho, só seria possível no Sudeste Industrial, sem chance, sem nexo também com o imaginário popular causado em função da atribuição dessa frase insistentemente ao Washington Luiz. Repito, gerando essa sensação nas pessoas de que na República Velha, e só na República Velha, você tinha a repressão aos movimentos populares. Legal, gente? É preciso compreender o que está sendo perguntado, é preciso entender qual é a indagação que está sendo feita, para, a partir disso, julgar os itens. Não é uma questão tão simples se você não tem a percepção de interpretar o que está sendo perguntado aí. Às vezes a pergunta é muito direta, é muito clara, é muito cristalina, mas às vezes a pergunta requer da gente uma capacidade de raciocínio e interpretação um pouco maior. No meu entendimento, nessa questão, requer sim do estudante uma capacidade de percepção mais refinada, tá? Vamos lá. Próxima questão, também do SSA de 2016. Nas aulas de francês e de espanhol, de inglês, de italiano e de alemão, a gente aprende sempre a lição. Good morning, my dear, buongiorno, bonjour, mon amour. Mas o que é melhor dos três é o português. Bom dia, meu amor. Amor, I love you. Je t'aime, te quiere, amor. Mas o que é melhor dos três é o português. Eu te amo, meu amor. Bom dia, meu amor. Esse samba, veja que isso é uma letra de uma música da época, né, de 1933, da época do Getúlio, né? Da época, de qual época das três fases da Era Vargas? Do governo provisório. O governo provisório vai de 30 até 34. Então, repetindo aqui a pergunta, esse samba foi imortalizado na voz de Carmen Miranda, que na época era a artista mais conhecida do Brasil lá fora, lá em Hollywood, fez filmes nos Estados Unidos e tudo. Gravado em 1933 e representa uma das mais importantes características sociopolíticas daquele período, denominado de. O que ela fala nesse samba é um regionalismo, é uma defesa do nacionalismo, como fala a letra B, é uma atitude antipatriótica, como fala a letra C, é um estrangeirismo, ou é uma atitude republicanista, como defende a letra E? Para mim, é uma questão muito fácil, muito simples. Trata-se de nacionalismo. Por que nacionalismo? Porque ela está dizendo, ó, o melhor é o português. Ela cita uma expressão em inglês, ela cita em italiano, ela cita em francês, mas ela diz que o melhor é o português. Eu te amo, bom dia. Né? Ela fala que o mais legal do que o espanhol, do que qualquer outra dessas expressões em outra língua. Então, isso é uma defesa do nacionalismo. Não é regionalismo, que aí seria uma coisa tipo do Nordeste, típica do Rio Grande do Sul, típica do, né? De alguma região específica do Brasil. Não é antipatriótico, ao contrário, é uma exaltação ao país. Não é um estrangeirismo porque ela não está defendendo que o estrangeiro é melhor. Ao contrário, ela fala que o nacional é melhor. E também não tem a ver com republicanismo, absolutamente. Restando exatamente de forma clara e assertiva, para mim não tem arrudeio nem dúvida,
a letra B como a resposta correta. Eu espero que você tenha interpretado dessa forma. Deixa eu só gerenciar aqui o tempo, tá? Deixa eu verificar. Estamos com 24 minutos aproximadamente de aula. Ainda temos uma trajetória e um tempo disponível pela frente. Próxima questão. SSA 2016. Trouxe a seguinte questão sobre a Era Vargas. Diz assim: no primeiro governo de Getúlio Vargas, o fortalecimento do samba, vê essa questão cultural, mais do que as questões políticas, mais do que a economia, mais do que outros aspectos, né, governamentais, administrativos da Era Vargas. Veja o enfoque dado aqui à questão da música, da cultura. No primeiro governo de Getúlio Vargas, o fortalecimento do samba como canção nacional veio juntamente com o apoio ao carnaval, e isso acontecia oficial e extraoficialmente. Em 32, foi realizado o primeiro baile de carnaval no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 35, Vila Lobos, grande maestro, incorporou um samba de Hernani Silva em uma apresentação. Em 36, A Hora do Brasil, que é a Voz do Brasil de hoje, né? Aquele programa radiofônico, como já disse, que existe até os dias atuais, criado por Getúlio, transmitia um samba da Escola Mangueira, diretamente para a Alemanha nazista. Lembrando que em outras aulas eu já ressaltava aqui a relação de proximidade e admiração que Getúlio tinha para com o nazifascismo. Não só o nazismo alemão, mas também com o fascismo italiano. E em 37, o governo estabeleceu que os enredos de escolas de samba teriam caráter histórico, didático e patriótico. De certa forma, você percebe isso até hoje nos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro. Às vezes um tema relacionado à floresta amazônica, um tema relacionado à cultura brasileira, à culinária ou a outras belezas, outras virtudes do povo brasileiro. Claro, tem ali denúncia, tem ali crítica, mas tem também a exaltação da cultura brasileira, dos seus pontos fortes no país. No samba enredo de algumas escolas de samba, a gente percebe isso ano após ano. Então, isso quem cria é Getúlio, né? Ali por volta de 37 no Estado Novo. Então, a pergunta que eu coloco aqui em negrito é: uma consequência sociopolítica do contexto apresentado pelo texto foi a letra A, nacionalização do samba e sua ligação a um projeto de modernização do país. Competição com a Bossa Nova. A Bossa Nova nem existia, viu, gente? A Bossa Nova é dos anos 50, final dos anos 50, ok? É com o governo Juscelino. Então, a letra B a gente já tira, né? Letra C, marginalização do samba como gênero musical com a institucionalização da censura. E letra D, identificação do samba com música marginal, prejudicando a imagem do Brasil no cenário internacional. Ou a letra E, oposição dos principais cantores nacionais, Carmen Miranda, Silvio Caldas e Francisco Alves ao gênero do samba. A letra E também não pode ser, porque a gente sabe que o samba era já vimos, inclusive, hoje, né? O samba era o principal gênero musical cantado, interpretado por esses artistas. Então, a gente de cara excluiu a letra E e de cara a gente já excluiu a letra B. Ficou a dúvida aí na A, C e D. Vamos para A. Nacionalização do samba e sua ligação a um projeto de modernização do país. Olha, o samba ele não estava associado a esse projeto de modernização do país. Vargas queria modernizar o país. Vargas tinha um projeto de industrialização e era um nacionalista. Ele vai criar a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Ele vai criar a Companhia Elétrica, ele vai tornar o Brasil menos dependente do café, portanto, da agroexportação. Então, ele tinha esse projeto de modernização do país e Getúlio foi importante nesse aspecto, nesse sentido. Mas o samba não estava, de forma alguma, associado a esse projeto. Não tinha nenhuma vinculação do Estado brasileiro em tornar o samba modelo para ajudar na modernização do país. E nem foi implementada nenhuma política nesse sentido. Então, nesse aspecto, a dúvida que tínhamos com relação à letra A, a gente já tira. Tá? A outra letra que nós colocamos como possível, a letra D. Identificação do samba
com música marginal, prejudicando a imagem do Brasil no cenário internacional. Na verdade, o samba, ele não teve nenhuma interferência em o Brasil ser visto lá fora de uma forma negativa. Ao contrário, se você vê nos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial acontecendo, o Walt Disney, ele vai, inclusive, como uma forma dos Estados Unidos cooptar o Brasil para a guerra, e cooptou, né? O Brasil entrou na guerra a favor dos Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, contra o nazifascismo. E o Walt Disney, inclusive, criou o personagem Zé Carioca, né? Que era aquele papagaio que dançava, que sambava, que representava a malandragem do brasileiro e que o samba representava essa malemolência, né, do carioca, do brasileiro como um todo, etc. Então, não prejudicava o samba, a imagem do Brasil lá fora. Antes, o contrário, de certa forma, até, não digo exaltava, mas também não era de forma negativa ao ponto de prejudicar a imagem do Brasil no exterior. Então, a letra D a gente já descarta. Sobrou, então, a letra C, e a gente vai ver por que a letra C é a resposta. Marginalização do samba como gênero musical, com a institucionalização da censura. Pronto. Você vê que é um passo a passo. Qual é o primeiro ano citado aqui no enunciado? 1932. Tá aqui, ó. Terceira linha. Em 32 foi realizado o primeiro baile de carnaval. Aí depois, em 35, o Vila Lobos incorporou um samba nos seus concertos. Vila Lobos era um maestro e compositor de música clássica. Em 36, até o programa radiofônico do governo, A Hora do Brasil, né, transmitia um samba da Mangueira para a Alemanha nazista. Em 37, o governo estabeleceu que os enredos tinham que ser patrióticos. Aí é o seguinte, a partir de 37 a gente tem, que fase da era Vargas? A gente tem a ditadura do Estado Novo. E aí o samba não podia mais representar a preguiça, a vagabundagem, a expertise no seguinte sentido, no sentido de levar vantagem em tudo, daquele carioca, daquele brasileiro que só quer festa, só quer dança, só quer sambar, não quer trabalhar, entendeu? O samba não podia mais representar isso. O samba agora tinha que ser patriótico, tinha que falar só as virtudes do Brasil, né? Só coisa boa, só exaltar a nação e assim por diante. Então, aquele samba mais caracterizado, que vinha de mais representando essa até com conotações até sexuais, então isso não podia ser mais. É por isso que o samba foi, de certa forma, esse samba original, marginalizado, foi transformado. Esse samba ele não vai mais poder acontecer dessa forma por conta da censura do Estado Novo, do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. Só o que vai ser permitido a partir dali é uma outra modalidade de samba com letras positivas, consideradas patrióticas e consideradas de exaltação à nação brasileira, que representasse os valores do Brasil, etc. e tal. Então, por isso, é isso que vai acontecer a partir de 37. Não foi a nacionalização do samba e a modernização, a associação disso com a modernização do país, como diz a letra B, não foi a competição com a bossa nova, que sequer existia ainda nos anos 30, não foi o que diz a letra D, o prejuízo do Brasil no plano externo, por conta do samba, e não foi o que diz a letra E, a revolta desses cantores com relação ao samba. Eles próprios, esses artistas eram intérpretes do samba. Foi a transformação do samba de uma imagem que representava tipo a malandragem, a vadiagem, né? A falta de compromisso do trabalho, apenas a festividade e apenas a malemolência. Esse tipo vai ser marginalizado, esse tipo de samba vai ser recriminado e censurado e vai ser colocado um outro modelo a partir dali, que é o modelo da exaltação, do patriotismo, das letras positivas e que ressaltassem apenas os valores nacionais patrióticos considerados corretos pelo governo.
Bom, gente, o tempo nos impede de irmos além. Nós vamos parar por aqui, quase 35 minutos aí de aula. E na próxima oportunidade, nós continuamos com essa discussão sobre as questões, tanto do Enem quanto do SSA. Hoje não foi possível fazer a análise do SSA, do Enem, melhor dizendo, não foi possível, mas em outro momento a gente vai dar sequência a esse trabalho. Sobre os temas que nós estamos trabalhando recentemente. Primeira República, Era Vargas. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado aí por acompanhar até esse momento. Fiquem com Deus. Contem comigo.